44. Seja a glória, aleluia, seja o nome. Glória a Deus, amém? O verso 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pastor Joel, que estava na responsabilidade, não chegou até agora, mas Deus é fiel. Escute uma coisa: o nosso Senhor Jesus, Ele compara o seu reino, a sua justiça, a sua vontade, a sua palavra como um tesouro, como um garimpo a ser garimpado. Jesus, ele fala que o seu reino é semelhante a um homem que tinha, encontrou um tesouro no campo. Encontrando aquele tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele tesouro. No capítulo 45, a Bíblia diz que o reino é semelhante a um colecionador de pérolas. Tendo várias pérolas, ele encontra a pérola de grande valor. E depois que ele encontra aquela pérola de grande valor, as outras pérolas para ele não servia mais, porque ele encontrou a melhor pérola, a grande pérola, a pérola de grande valor. Deus, ele compara, irmão, o reino dos céus como um tesouro. Contando essa parábola, Jesus, ele queria que nós visse o céu como um tesouro, não meramente como um tesouro humano, que a traça, que a ferrugem corrói, que a traça come, ou que o ladrão rouba, mas que um tesouro que você pudesse encontrar, garimpar e desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Perceba que quando você é novo na fé e você começa a ler a palavra, é semelhante a um garimpo. Você está ali garimpando, pegando os tesouros que a palavra nos oferece e vai tomando posse daquilo que Deus te deu na sua palavra, conforme você busca. É por isso que Jesus, ele fala, na sua palavra, que todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Então a parábola ali vai dizer a respeito desse tesouro. E eu orando hoje aqui, logo quando eu cheguei, eu disse: Deus me fez lembrar dessa oração. E quando eu tive contato a primeira vez, com a palavra do Senhor, eu entendi que aquilo ali era um tesouro em minhas mãos, era um artefato valioso, era um garimpo a ser explorado, E eu sei que dali eu ia tirar inúmeras pedras preciosas, inúmeras pérolas. Quando eu peguei a palavra, a Bíblia nas minhas mãos, eu tive isso como tesouro. Mais tarde, logo depois, Deus me revela esse texto, dizendo: é assim mesmo que eu quero que você faça. Tenha o meu reino como um tesouro a ser procurado. Tenha o meu reino como uma pérola de grande valor a ser encontrada. Quando João, e seu irmão ali, ele vai chamar para se encontrar, e diz assim: vem e vi, aquilo que nós estávamos procurando eu encontrei. Eles estavam procurando o Messias e encontrou em Jesus o Messias que eles tanto procuravam. Era a pérola de grande valor, era o grande tesouro que o Evangelho estava demonstrando, estava se deixando ser encontrado naquela época. Deixa eu te perguntar uma coisa pertinente: você tem garimpado?
procurado as pérolas de grande valor que atendem à palavra de Deus? Quem sabe você está procurando a pérola da abundância, e só Jesus é essa pérola que pode te mudar, te transformar. Quem sabe você está procurando a pérola da libertação, só Jesus é esse tesouro que nos liberta de todo mal. Quem sabe você está procurando a pérola da purificação, e somente Jesus é esse tesouro que nos purifica de todo pecado. Quem sabe você está procurando uma bênção material, uma pérola material, só Jesus é essa bênção física, espiritual para nossas vidas. E aqui, parando para escrever, estava parecendo que eu estava já querendo que Joilton não vinha ministrar a palavra. Eu comecei a separar alguns pontos, e o primeiro ponto aqui é que achar Cristo é o tesouro mais valioso que nós encontraremos em nossa vida. Você pode encontrar o que você estiver procurando, mas se não for Cristo, não é valioso o suficiente. Porque o único tesouro que tem poder para salvar a tua alma é Jesus. A única pérola de grande valor que tem valor para comprar a tua alma da mão do diabo é Jesus. E isso ele fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, alto e bom preço. Então esse tesouro é tamanho para o nosso benefício, que ele é o tesouro mais valioso que nós iremos encontrar. É o que é que a nossa alma mais almeja. Você percebe que quando você estava no mundo, nada preenchia o vazio do teu coração, mas somente Jesus, quando você encontrou Ele, você encontrou satisfação plena. É por isso que o vendedor, quando ele compra o campo, ou o colecionador, quando ele compra a pérola de grande valor, ele vendeu tudo, porque nada daquilo satisfazia ele, nada daquilo que ele tinha preenchia o coração dele. Então ele entendeu que quando ele encontrou um tesouro, Jesus, o algo mais valioso que ele poderia encontrar na vida dele, ele desfaz de tudo aquilo que ele tinha e encontrou satisfação plena em Jesus Cristo, porque ele encontrou a pérola de grande valor. Ei, a paz que você tanto procura só vai encontrar em Jesus. A prosperidade que você tanto procura só vai encontrar em Jesus, porque a prosperidade é ganhar o céu e não a terra. A prosperidade bíblica é ganhar o céu e não a terra. Enquanto muitos estão ainda procurando a terra, os verdadeiros adoradores estão procurando o tesouro celeste, o galardão espiritual, a coroa de justiça que o apóstolo Paulo falou. Não, o nosso tesouro, irmão, não está neste mundo. Não tem tesouro no mundo, não tem moeda, não tem dólares, não tem petróleo, não tem um ouro no inox que substitua a presença do nosso Deus. Nós temos diamantes desse mundo que paguem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez eu conversando com um pastor amigo meu, era um tempo, né, de Réveillon, virada, os homens eram tudo doidos para jogar na Mega Sena, e na empresa que eu trabalhava, os irmãos que estavam lá e os ímpios tudo jogaram, e o pastor: tu não vai jogar não? Eu falei: eu não, pai, não vou jogar não. Ele: mas rapaz, tu vai ser o único pobre. Eu falei: pelo contrário, o único rico sou eu. O único rico sou eu, você não sabe. Porque eu encontrei a pérola de grande valor, e é maior que essa pérola aí. Vai jogar? Não vou não, irmão, pode jogar. Vai todo mundo sair. Eu falei: Deus abençoe. Chegou o final de ano, eu estava todo mundo lá trabalhando no dia 2 de janeiro. Eu falei: chega, varão, não ia sair todo mundo da empresa. Eu encontrei o meu maior tesouro. Não há tesouro mais valioso que Cristo. Você pode procurar. E aqui eu não estou dizendo que é proibido você ter prosperidade financeira, não. Você não pensar que eu estou pregando contra a questão. Prosperidade financeira você pode ter carro, pode ter casa, mas tudo isso é bom se você não tiver Cristo. E se você tiver carro, tiver dinheiro e Cristo, melhor ainda. Mas se você ter carro, dinheiro, mansão e não tiver Cristo, você não tem nada. Mas se você se preocupa em encontrar o maior tesouro que você pode achar, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque, segunda lição, Ele quer ser achado. Ele
quer ser encontrado, irmão. Tanto é que Ele se revelou a nós. Ele se revelou como homem, né? Ele está no nosso meio. Israel estava de forma corpórea, conosco em forma de glória, em forma do seu Espírito. Ele quer ser encontrado por você. E aonde você encontra Jesus? No Salmo 51 ele diz que Deus não vai desprezar um coração quebrantado, um coração contrito. Onde é que eu encontro Deus? Num coração quebrantado, num coração contrito. É lá a morada celestial do nosso Deus. Ele quer ser encontrado. Não, os outros tesouros você procura e não acha. Mas Cristo ele quer ser encontrado. Quando você começa a garimpar a palavra dele, ele se revela para você. Quando você começa a buscar ele, você encontra ele. Quando você começa a bater na porta de Jesus, ele abre para você entrar. Quando você o busca, você encontra. Ele quer se encontrar. De mim, de você, ele quer se revelar. Ele quer se revelar a você de forma sobrenatural. Sabe? A gente se alegra com as experiências dos irmãos. Os irmãos contam, né? Eu sei que os irmãos se alegram quando eu conto uma experiência que eu tive com Deus. Mas Deus quer se revelar a você. Deus quer que você conte o seu testemunho de intimidade, de conhecimento, né? De revelação com Ele. Deus quer que você conte as experiências. Isso é um tesouro que ninguém paga. Quando você entende que você pode viver aquilo que seu irmão contou como testemunho. Se você buscar, ele quer se encontrar, ele vai ser achado de você, ele vai sentar na mesa com você, vai ceiar com você, porque você procurou ele. Louvado seja Deus. Jesus é um tesouro que quer ser encontrado, irmão. E quando ele encontrar, e quando você encontrar esse tesouro, deixa ele preencher por completo a sua vida. Não desfaz as outras coisas que preenchem o teu coração e deixa Jesus fazer morada. Não uma simples visitação, mas uma morada de forma eterna e perpétua no seu coração. Louvado seja Deus. Deixa ele morar. Encontre, busque ele. Busque ele. Jesus, ele quer ser encontrado. Eu encontro tudo como esse, eu encontro ele. Orando no leito do meu quarto, eu encontro ele. Debruçado na sua palavra, eu encontro ele. Escutando um hino, um louvor, eu encontro ele, irmão. Subindo o monte para orar, ou orando dentro do quarto, eu encontro ele. Andando na rua, falando do seu amor, eu encontro com ele. Ouvindo alguém falar do seu amor, eu encontro ele. Ele quer ser revelado a você. Louvado seja Deus. Ele é esta pérola. E ele não está mais escondido. Ele já se revelou. Isaías capítulo 56, 55 versos 6 diz assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está dizendo, ele está disponível agora nesse tempo. Então busque. Desce pra cá. Ele está disponível agora para você. Ah, pastor, mas ainda não estou encontrando. Você tá, qual a forma que você está garimpando? Qual é o caminho que você está trilhando? Porque sinceramente, através da palavra você tem encontrado ele. E quando há esse encontro, alguma coisa acontece em você. Libertação, cura, transformação, salvação. Alguma coisa acontece em você. Nenhum outro tesouro que você encontra nessa terra tem esse poder de transformar uma vida, de salvar uma vida. Mas essa pérola de grande valor chamada Jesus, que quer ser revelado a nós, esse tesouro nos transforma, nos modifica. Terceiro, somente esse tesouro nós encontramos a verdadeira alegria. Ó, o verso 44 diz assim: então, em sua alegria,
foi e vendeu tudo que tinha. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, diz: alegrai-vos, mais uma vez eu vos direi, alegrai-vos no Senhor. O salmista diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, no Salmo 51, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Todos esses versículos juntos, irmão, querem me dizer que a verdadeira alegria é daquele que pertence ao Senhor, é aquele que encontrou a pérola de grande valor. Então ele foi preenchido de uma alegria verdadeira. Não é uma alegria circunstancial. Sou feliz porque algo de bom aconteceu, por isso eu estou feliz. Não, sou feliz porque Cristo me achou e eu achei Ele. E porque nos encontramos, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui salvo. Louvado seja Deus. É a verdadeira alegria. E essa é a maior alegria do crente. É de nós encontrarmos a salvação e ver pessoas que amamos também encontrar a salvação. Não é? Esse dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo assim: eu estou chateado com fulano porque ele falou de um jeito que eu não gostei. Eu falei assim: não há maior amor de uma pessoa para com a outra em lhe pregar o Evangelho. Você sabe qual foi que ele falou daquele jeito com você? Foi o desespero de ver a alma de vocês no inferno, e por isso ele falou daquele jeito. Mas se eu fosse você, ia até lá e pedir perdão pela mágoa. Porque aquilo ali tudo é amor, ele sente amor por você e você não consegue enxergar isso. Aí o abençoado falou: é verdade mesmo, é amor mesmo. O homem está mostrando a pena, a perna está ali. Encontre, busque, que você vai achar. Olha, o tesouro não é o tesouro que você pode encontrar, não é o álcool, não é a droga, mas é Jesus. Está ali. Encontre-se com Ele. E as pessoas fazem pouco caso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: continua. Da pérola que você recebeu, também você pode compartilhá-la, Padre Espírito. Da alegria que você tem em Cristo Jesus, você também pode compartilhar através da palavra dele. Faça isso. Compartilhe o seu tesouro chamado Jesus. Leia o versículo para alguém. Convide alguém para o culto. Envie um versículo via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Envie um texto, um vídeo, um louvor para alguém, para que a pessoa também possa se encontrar com Jesus. Essa é a nossa verdadeira alegria, é servir a Ele e entender que os nossos irmãos também podem se encontrar com Ele. Só a verdadeira alegria é quando encontramos a pérola de grande valor. Largamos tudo que temos para ficar com ela. Deixa eu te contar um testemunho. Na Coreia do Norte, quando chega a Bíblia lá, enviado por balões, as pessoas que estão ficando na Coreia do Sul, aí enche o balão com gás hélio, amarra a Bíblia na ponta do balão e solta, na esperança que aquele balão vai flutuar e cair dentro da Coreia do Norte. Enquanto um coreano do Norte pega uma Bíblia nas mãos, eles começam a se abraçar com ela, a beijar a palavra, porque eles sabem que ali há a libertação. Aqueles estão no cativo dentro daquela nação, eles pegam, se abraçam com ela, reconhecem o tesouro que recebeu nas suas mãos. Enquanto nós temos 3, 4, só de 4 a 5 Bíblias lá em casa, e às vezes nós não temos o devido valor que a palavra tem, deixamos o nosso cansaço, a nossa fadiga. Reconheça que você tem um artefato na sua mão valioso. Leia comunhão, aprecie, garimpe. Esse irmão pegou minha Bíblia e falou: irmão, que tanto negócio escrito aqui. Eu falei: mano, é isso aí. Rapaz, em cada página tem uma frase escrita. Eu falei: mano, porque é meu lugar de choro, é meu volta minha testa e falo: Jesus, tenha misericórdia da minha vida. É aqui, ó, as lágrimas são enxugadas. Tem ninguém que chora as páginas na cola, já passou por isso.
E você chorar e não podia ser leite colar de lágrimas. Oh, glória a Jesus. Você tem um artefato valioso em suas mãos. Um tesouro que tem gente que não tem. No mundo, nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas. E nesse mesmo mundo, com 8 bilhões de pessoas, mesmo com o avanço da internet, mesmo com o avanço de muitas igrejas, ainda temos quase 3 bilhões de pessoas que não ouviram o Evangelho. 1/3 do mundo não ouviu falar de quem é Jesus. 1/3 do mundo não sabe quem é Jesus, mas quando ele tem contato com a Escritura, com a palavra, com a salvação, eles fazem com esse homem, nós encontramos aquilo que nós estávamos procurando. Comemoram porque encontraram, irmãos. E nós temos 2 cultos no meio da semana. Fala a verdade, irmão. Se a pessoa passa 3, 4 cultos sem vir à igreja, está cultuando em casa. Se a pessoa não dá valor na palavra que é ministrada, no louvor que é cantado, que a congregação fica do lado de sua casa, porque também é 100 metros, 200 metros. A pessoa fica em casa o mês inteiro, ele está cantando em casa, está louvando em casa, está lendo em casa. É meio complicado. Dê valor, irmão, ao tesouro que Deus te deu, ao tesouro que Deus te concedeu. Se alegre com aquilo que Deus tem feito na sua vida, com aquilo que Ele irá fazer. Último ponto, para a gente ir embora. Jesus é a nossa pérola de grande valor. Jesus é a nossa pérola de grande valor. Não há tesouro maior, não há riqueza nesse mundo que possa comprar. Lá em Atos, quando o Evangelho começou a expandir, um homem chamado de Simão Mágico, quando viu os discípulos fazerem milagres, quando eles viram a unção que estava sobre os discípulos, ele ofereceu um valor. Me vende isso que vocês têm, me venda. Aí mesmo, nós não podemos vender, é dado de graça. É o único tesouro que você recebe de graça. O preço já foi pago, o acesso está aberto e disponível. Jesus está a um passo de distância de nós. Há um coração quebrantado, há um joelho de distância, a reverência de entrar na palavra. Essa é a distância que nós temos. Entre na presença dele para buscar ele em amor, em espírito e em verdade. Jesus é a nossa pérola. Se você não encontrou, vasculha, procura ele na Bíblia. Você vai encontrar ele em cada página, irmão. Você vai encontrar ele em Gênesis, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, aparece um cordeiro pronto para ser sacrificado. Você vai encontrar ele no Êxodo, na história de Raabe. E colocou o fio de escarlata para levar os espiões. Você vai encontrar ele em 1 Samuel e 2 Samuel. Você vai encontrar ele em Esther, como aquele que dá o livramento ao seu povo, louvado seja Deus. Cada página da Bíblia você encontra Jesus. Você vai ler o livro do Êxodo, você vai ler o tabernáculo, você vai ler sobre os utensílios do tabernáculo, sobre a pia, sobre o altar, e cada um daqueles utensílios apontava para ele. O altar do sacrifício apontava para o sacrifício dele. A bacia de lavatório falava daquilo que ele faria com o homem. O pão da preposição dentro do lugar santo fala a respeito do pão que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. A tampa do propiciatório de Deus se revelava no local do serviço. É a forma que ele falaria com o homem, através do seu espírito. Louvado seja Deus. Aquilo que está dentro do maná, da arca da aliança, o maná que foi escondido, representa o Cristo como alimento nosso. A árvore de Arão que floresceu representa a esperança.
lei do Senhor. As tábuas da lei representam a nova aliança. As leis de Deus gravadas em nosso coração através do sacrifício de Cristo, através do sangue dele. Tudo, irmão, na nossa vida aponta para Ele, para o nosso tesouro de grande valor, para esta pérola de grande valor, irmão. Então, por que você não pega as suas ferramentas para buscar? Qual é, pastor? A minha ferramenta é o seu joelho dobrado, não há ferramenta melhor de buscar ao Senhor. É o seu joelho dobrado, é o seu coração quebrantado, é a sua disponibilidade de servi-lo. Essa é a ferramenta de você encontrar. Amém? Jesus é a nossa pérola de grande valor. Vamos cantar um louvor para encerrar? Pela primeira vez, a gente ora no final do louvor. Eu terminei um culto antes de 9 horas. Está aqui, ó. É bem glória a Deus.